Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o professor Rafael Galas. Gostaria de convidar vocês para se inscreverem no canal. Se vocês gostarem do vídeo, deixar um joinha. E também, se quiser me seguir no Instagram, é @prof.rafaelgalas. Nós vamos falar hoje sobre as integrais trigonométricas, principalmente das trigonométricas de ordem superior. De ordem 1 e de ordem 2, potência 1 e potência 2, a gente ainda consegue fazer com identidades trigonométricas ou pela integração imediata. Quando o expoente da trigonométrica aqui for maior que 2, a gente já precisa fazer algumas manipulações. E é uma dessas manipulações que são possíveis que a gente vai fazer hoje. Então a gente pode utilizar fórmulas de redução para funções trigonométricas sem precisar fazer a integral por partes. Então pode ser um caminho mais simples. Sempre vai ser mais simples? Nem sempre, mas temos algumas alternativas aqui. A primeira que eu vou passar hoje para vocês é a do seno. A integral do seno elevado a n x dx é igual à integral do seno elevado a n menos 1 de x vezes seno de x dx. Ou seja, vou colocar entre aspas aqui, a gente quebra o grau do seno. Então a gente vai quebrar o grau do seno para quê? Para poder reescrever ele. Quando a gente reescreve ele, a gente vai ter um seno na primeira potência aqui. E o seno que sobrar, a gente vai tentar utilizar alguma identidade trigonométrica. Isso principalmente quando o grau for ímpar. Se o grau for par, a gente já pode quebrar ele de imediato. Então a gente vai quebrar o grau do seno para ver o que acontece. E depois que a gente fizer um ou mais exemplos, a gente consegue generalizar. Olha, isso aqui é melhor para o grau par, isso aqui é melhor para o grau ímpar e assim por diante. Nesse nosso exemplo aqui, essa técnica vai funcionar muito bem. Se fosse um seno com grau par, grau 4, por exemplo, eu já faria diferente. Então as funções trigonométricas têm essa particularidade. Vamos fazer esse primeiro exemplo aqui. A integral de seno na quinta de x dx. Seguindo essa ideia aqui, eu vou reescrever ela como sendo o seguinte: seno na quarta de x vezes seno de x dx, certo? Continua sendo a integral de seno na quinta. O seno na quarta eu vou trazer para um seno ao quadrado de x ao quadrado, vezes seno de x dx. Então, o seno na quinta eu troquei por um seno na quarta vezes x. O seno na quarta eu troquei por um seno ao quadrado. Por quê? Porque quando chega no quadrado, a gente pode usar a identidade trigonométrica, que poderia ser essa. Na minha visão, é mais simples. Seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Qual é a ideia da gente fazer isso? Eu vou ficar com o termo seno, que eu vou trocar por 1 menos cosseno, e vou ficar com seno aqui fora. A ideia é pensar em fazer u e du. Vocês vão ver como isso vai ficar simples. Aqui, usamos a identidade e trocamos o seno quadrado por 1 menos cosseno ao quadrado de x, que continua elevado ao quadrado, vezes seno de x dx, certo? Fui fatorando, usei a identidade. Como tudo estava elevado ao quadrado, permaneceu, certo? Agora, vamos abrir esse quadrado perfeito aqui, que vai ficar o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que vai dar 2 cosseno ao quadrado de x, mais o quadrado do segundo, que é cosseno ao quadrado de x ao quadrado, que vai dar cosseno na quarta de x, vezes o seno de x dx, certo? Chegamos num ponto onde a gente está com a equação toda aberta, toda expandida. O que a gente vai fazer nesse momento? Vamos chamar de u o cosseno de x e de du o menos seno de x dx. Ah, mas eu não tenho menos seno. Tudo bem, eu tenho seno. Eu posso multiplicar por menos 1 aqui dentro e por menos 1 aqui fora. Quando eu faço isso, multiplico dentro e fora por menos 1, eu estou multiplicando ela por menos 1 vezes menos 1, que é 1. Não alterei em nada. A minha ideia
é usar esse u aqui, aqui e aqui utilizar o du. E aí a resolução dela vai ficar bem simples. Vocês vão ver no avanço aqui. Tem o menos lá fora. Integral, o 1 permanece. Menos 2. Se o u é cosseno de x, o cosseno ao quadrado de x vai ser u ao quadrado. Se o u é cosseno de x, o cosseno na quarta vai ser u na quarta. E o menos seno de x dx é o nosso du. Olha como ficou simples. Menos, vou integrar agora. A integral de 1 em relação a u é u. A integral do menos 2u ao quadrado vai ser menos 2u ao cubo sobre 3. A integral do u na quarta vai ser u na quinta sobre 5, mais a constante. Integral indefinida, não esqueçam da constante. Vou fazer um jogo de sinal só para eliminar esse colchete. Ó. Menos com mais vai ficar menos u. Menos com menos vai ficar 2u ao cubo sobre 3. Menos com mais vai ficar menos u na quinta sobre 5. E a constante não faz parte desse jogo de sinal. Fechamos o exercício substituindo os valores de u aqui embaixo. E aí nós vamos ter menos cosseno de x mais 2 vezes cosseno ao cubo de x, ou x ao cubo, ou cosseno de x ao cubo, cuidado para não deixar só o x ao cubo, dividido por 3, menos u na quinta, cosseno na quinta de x sobre 5, mais a constante. Esse é o nosso resultado final. Ó, menos u, mais 2/3 de u ao cubo, menos 1/5 de u na quinta, mais constante. Tá? Rapidinho de fazer, com alguns detalhes que tem que tomar cuidado, mas ele sai bem tranquilo. Então, esse caso funciona bem para seno e que tenha expoente ímpar. Tá? Se for expoente par, a gente já vai pular uma etapa, tá? A gente já vai avançar um pouquinho mais, a gente não vai precisar quebrar ele para tirar um. A gente vai tentar ir quebrando ele até trazer o grau 2, mas vou fazer um exemplo com o grau par depois. Cosseno também tem uma ideia mais simples. Beleza, gente? Até a próxima. Valeu!